A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos aqueles que me ouvem, seja agora, neste momento em que eu estou transmitindo, seja o vídeo gravado depois. A palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda aos nossos corações, porque é ela que liberta, com certeza nela a gente tem consolo, nela a gente tem cura, nela nós podemos conhecer melhor o nosso Criador, o nosso Pai. E hoje eu queria trazer uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 4, e no versículo 23. Jesus dizendo assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E aí Jesus ainda continua. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Aleluia. Aqui, Jesus, nesta passagem, ele fez, durante um dia de sábado, como era de costume dele, uma visita numa sinagoga judaica. E ele, como mestre, deram a ele a oportunidade de ler uma palavra, até de explaná-la. E Jesus abriu no livro de Isaías, no capítulo 61. E assim diz aqui no verso 18 de Lucas 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lido o verso, aí Jesus fechou o livro e disse: agora esta palavra se cumpriu. E aí os que estavam ouvindo, isso era na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, e os que estavam ouvindo já começaram a murmurar, questionando: não é este o filho de José? E muitas pessoas têm esse costume. Às vezes a pessoa é pobre, às vezes a pessoa é analfabeta, às vezes a pessoa não tem grandes instruções e não tem cursos diversos, seja na área da teologia, seja nas ciências humanas, enfim. A pessoa não tem instrução, como alguns julgam que tinha que ter para poder falar alguma coisa de útil, para até poder ser ouvida. E o povo que estava ali, aqueles sacerdotes, aqueles homens, começaram a se perguntar: não era esse que cresceu nessa cidade? Não era filho de um ninguém, um carpinteiro? O que ele está fazendo? Por que ele está dizendo tal coisa? E Jesus, então, dá uma palavra muito dura para eles, a ponto de eles quererem levar Jesus, aliás, para um lugar alto, um monte, e querer precipitá-lo para matá-lo. E Jesus, logicamente, não estava na hora dele, ele conseguiu sair daquela situação com facilidade. Mas aqui me chama a atenção que o povo não deu ouvidos
para quem era Jesus. Era muito falado sobre os milagres que Jesus estava fazendo naqueles lugares em derredor. E notem que não é por fazer milagres que as pessoas creem. Se a gente retroceder um pouco no tempo e formos até os tempos de Moisés, quando foram jogadas aquelas pragas por Deus, e a cada praga inicial que foi colocada, havia uma resistência, tanto de Faraó quanto dos magos. Em algumas delas até eles conseguiam imitar. E assim, o coração do povo ficava desenganado, porque muitos que se dizem de Deus fazem coisas horríveis, horrendas, falam em nome de Deus, imitam as coisas de Deus, mas não são de Deus. E deixa as pessoas com certeza em dúvidas. Jesus estava ali, falando: eu fui o enviado, eu vim. Olha aí os milagres que estão acontecendo. Olha aí as profecias se cumprindo. Notem os sinais. Mas aquele povo não queria um rei como Jesus, que veio da pobreza. Eles queriam provavelmente alguém influente, alguém que fosse rico, não sei. Mas não acreditavam que um nascido de Nazaré, inclusive os de Nazaré, não acreditavam quem, na verdade, era Jesus. E as pessoas desacreditam uns dos outros por causa dos seus olhos, pelo que ouvem falar, e não olham com os olhos de Deus. E esses homens que declaravam tais coisas eram conhecedores da Escritura. Eles conheciam a lei de Deus. Eles sabiam das profecias. Eles podiam dar um crédito e averiguar melhor. Mas isto não ocorreu. Então quiseram, nesta circunstância aí de Lucas, no capítulo 4, até matar Jesus. Vejam até que ponto chegam as pessoas. E não se iludam. Nos tempos de hoje, não são muito diferentes dos tempos daquela época. Porque quando se levanta alguém com a autoridade de Deus, muitos por inveja, alguns por descrédito mesmo, falta de fé, desacreditam dessas pessoas e até querem as matar. Matar na fé com palavras duras, difíceis. Não nos deixemos enganar. Mas aqui hoje vamos tratar dessa palavra que Jesus trouxe para aquele povo. Ele citou claramente as Escrituras e mostrando que na época de Elias, quando houve uma grande fome por conta de uma seca inigualável que havia na terra, deixou de chover durante 3 anos e 6 meses. E a fome veio. E Jesus disse para aquele povo: olha, existiam muitas viúvas na época de Elias, mas Elias foi enviado tão somente àquela que era de Sidom, Sarepta de Sidom. E saibam vocês que Sidom não fazia parte das terras de Israel, nem de Judá. Era uma terra idólatra. Adoravam o chamado deus Dagon. Perdão, o deus Dagon era da parte de Naamã. Mas eles adoravam a Baal. Baal era tido como o Deus que dava vida e o Deus que trazia fertilidade. E notem que Elias, no poder de Deus, declarou que haveria seca. E havendo seca, como haver vida?
se não havia água? Como haver fertilidade se as plantas, se os animais não podiam beber de água? Então, não foi à toa que veio a seca naquela época. Deus estava mostrando ali quem era o verdadeiro Deus. Porque pensem, durante 3 anos e meio, sem água, havendo fome e tudo, cadê o poder do Deus Baal? Cadê o poder daqueles que diziam sacerdotes e idolatravam a Baal? Então, a primeira coisa que aconteceu foi Deus mostrar, revelar para todo aquele povo que só existia um verdadeiro Deus. Mas Jesus disse, Elias foi enviado apenas àquela viúva dessa terra idólatra. Por que não foi enviada às outras viúvas? E aqui eu vejo uma situação diferente, não muito dos tempos de hoje, porque tem pessoas que questionam. Por que Deus abençoa fulano e não abençoa? Sejam cristãos, devotos, sejam não cristãos. Às vezes a gente fica olhando só para a prosperidade daquele que está na nossa vizinhança e questiona às vezes a Deus. Questiona, por que Deus abençoa a ele, a ela e não me abençoa? Por que ela é tão formosa e Deus não me fez assim? Por que ele é tão formoso e Deus não me fez assim? Bem, meus irmãos, meus amigos, a gente tem que entender que a soberania de Deus, ela sempre é melhor para nossas vidas. Precisamos entender os desígnios de Deus e compreender que em tudo somos instrumentos de Deus para, primeiro, a nossa própria salvação, entendendo que Deus está na nossa vida, e segundo, para ajudar outras pessoas. Elias estava ali em Sarepta de Sidom com um motivo. Deus, quando enviou Elias, isso está em 1 Reis, no capítulo 17, nesse primeiro livro de Reis, no capítulo 17, mostra essa história da ordem de Deus para Elias ir para essa terra de Sarepta. E quando havia seca, Deus mandou que Elias fugisse para uma torrente de água, onde os corvos o alimentariam. E assim ocorreu durante um tempo, os corvos alimentando Elias com pão e com carne. E Elias bebendo daquela água, daquele córrego. Até que a seca ela se avultou e o córrego não mais tinha água. E aí Deus mandou que Elias fosse até esta viúva de Sarepta. A fome já estava bem intensa ali na terra. E Deus disse para Elias, vai que eu ordenei aquela viúva de Sarepta para te alimentar. E é interessante, quando Elias chega até aquele povoado, encontra aquela viúva apanhando lenha e ele pede para a viúva para lhe dar água. Pensa, a viúva tinha que dar água num tempo de seca. Mas a viúva foi pegar a vasilha de água e no caminho Elias disse, olha, e me dá também o que comer. E aí a viúva disse, olha, só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E como se diz, o projeto dela era fazer com aquele pouquinho que ela tinha, um pão, um bolo para ela e seu filhinho, e a partir daí acabaria a provisão e eles morreriam. E aí eu sempre me pergunto, mas como pode? Como pode Deus dizer que a viúva iria alimentar Elias se ela tinha tão pouco? E aí eu aprendo aí, nos meus tempos de caserna, que aquele que dá ordem também dá os meios.
E Deus fez isso. Deus mandou Elias até lá, e Elias, quando ouviu essas palavras da viúva, Elias disse, não temas. E aí profetizou para a vida daquela viúva, dizendo para ela que pode fazer para ele um pouquinho de pão, e primeiramente para ele, um pouquinho de bolinho, um bolinho pequeno, e depois fazer para ela e para o filho, porque não se acabaria nem o azeite nem a farinha. A viúva, ela creu. E creio que essa fé veio do alto, porque ela não tinha motivo para crer em tão grande promessa, porque não tinha nada ali visível. E assim, a viúva crendo, foi lá fazer o pequeno bolinho, deu para Elias comer, e sucedeu conforme Elias disse. Não se acabou o azeite e não se acabou a farinha. E durante muito tempo, eles se alimentaram dessa provisão de Deus, desse milagre. Aí você vai dizer assim, essa viúva então tem grande fé, depois desse milagre. Eu vejo que havia algo ainda faltando para essa viúva. Acometeu uma doença no filhinho dela e o filhinho veio a falecer. E ela foi até o profeta Elias e perguntou para ele, por acaso Deus quer me trazer à memória a minha iniquidade, os meus pecados, porque matou meu filho? E aí Elias, ele vendo tal situação, eu creio que Deus começou a prová-lo. Porque, primeiramente, Deus provou a viúva na fé. Mas eu vejo nessa passagem que Deus provou a viúva e provou a Elias. Provou Elias porque ele, vendo aquela situação da morte do filhinho da viúva, com certeza deve ter dado um gelo em seu coração. Estou aqui de graça, deve ter pensado. Como pode isso ter acontecido? Mas Elias, primeiramente, também questionando a Deus, mas depois ele orou. Orou e pediu a Deus o milagre. E a Bíblia revela que, através desta oração de Elias, veio a vida de novo ao filho da viúva. E ele entregou este filho para as mãos da viúva. E eu dizia que é interessante que às vezes os milagres acontecem, as coisas em derredor revelam a Deus e a gente não dá crédito ao nosso Deus. E aquela viúva viu a multiplicação do azeite, da farinha, mas ela disse para Elias depois que o filho foi ressuscitado, agora eu creio, veja, agora eu creio que és homens de Deus. Agora eu creio que Deus está na tua vida. Agora. Por que ela disse agora? Se durante um bom tempo ela estava sendo alimentada através de milagres contínuos da parte de Deus. Por quê? E aí eu vejo, meus irmãos, que todos compreendem que, na verdade, o único que dá vida é o nosso Senhor Deus. O que tira a vida e o que dá vida. Por isso a viúva questionou, se Deus de Israel é o único Deus e aquele que dá vida, por que tirou a vida do meu filho? E ali, ela também, com certeza, foi provada na fé. Mas Elias, fazendo o milagre, revelou para ela que era verdade as profecias acerca do Deus de Israel. Ela entendeu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E assim, ela falou com seus próprios lábios que o Deus verdadeiro
é o Deus de Israel. A verdade está com o Deus de Israel. A verdade está com os profetas verdadeiros. E assim ela creu em verdade. E vamos entender então por que Deus enviou Elias àquela viúva. Ali a gente tem um traço da revelação da graça. Inicialmente, naqueles tempos, o povo de Israel acreditava que eles eram detentores da graça de Deus, da revelação do Deus vivo, que eram os únicos que tinham direito às bênçãos da parte de Deus. E Deus ali, manifestando a presença de Elias, a viúva de Sarepta, mostrou que ele não faz acepção de pessoas. E era o que aquele povo de Israel tinha que ter entendido. E esta passagem de Lucas 4, quando Jesus revela isso, mostrando que Deus enviou Elias àquela viúva de Sarepta e não às viúvas de Israel, jogou na cara daqueles sacerdotes que estavam ali questionando se Jesus era o enviado, se Jesus era um verdadeiro profeta, se vinha da parte de Deus. Aquele povo teve ali a revelação, mas não enxergou a revelação, só enxergou a palavra dura que Jesus trouxe. E Jesus citou a viúva de Sarepta, e em outro vídeo eu vou falar sobre Naamã. Mas é interessante, os milagres acontecem todos os dias. As pessoas olham para si, acordam, despertam, veem outros perdendo o fôlego de vida de todas as idades, crianças, adultos, velhos, e não conseguem enxergar o valor verdadeiro da vida. Não conseguem enxergar o que verdadeiramente tem de valor e não valorizam a sua vida. Eu costumo dizer que aqueles que têm problemas não conseguem ver que tem outros que não têm problemas, mas que estão mortos. Se forem visitar os cemitérios, verão que ali não tem ninguém com problema. Está todo mundo muito bem. Mas, porém, diz a palavra que aqueles que estão debaixo da terra não têm obras e verdadeiramente vão cumprir o que diz lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, ao homem é dado morrer somente uma vez e depois disso virá o juízo. Isso vale para todos os homens. E se então a gente ainda tem fôlego de vida, agradeçamos ao nosso Deus por estarmos vivos e por termos alimento, por termos o que comer, o que vestir, termos o nosso ganho. E mesmo que passemos por problemas, estamos aqui. Estamos aqui podendo respirar, podendo falar, podendo enxergar, podendo ouvir. Tem sempre algo que você pode agradecer a Deus. Se você tem amigos, se você tem família, e mesmo que você não tenha família, mas você tem amigos que te amam, pessoas que te ajudam, providências de Deus para você. É preciso enxergar o mover de Deus. É preciso enxergar que Deus verdadeiro, Ele não te abandona nas circunstâncias difíceis, mesmo que você não note. Há sempre como a gente se regozijar, sempre como se alegrar diante das providências do Deus vivo. Você pode estar olhando pessoas que têm até demais, têm riquezas. A gente viu agora uma situação triste em que provavelmente a arrogância de uns levaram à morte. Aquele acidente aí daquele submersível. Gastaram 1.200.000 com uma viagem para ver o Titanic. O resto do Titanic no fundo do mar, a uma profundidade tão grande, correndo risco de vida, ou melhor, risco de morte. E tudo indica que isto aconteceu. Mas 1.200.000
A Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Imagine você tendo toda essa riqueza e olhando em derredor, vendo pessoas com fome. E se você olhar os noticiários, assistir os noticiários, você vê que tem pessoas que são muito necessitadas. Como alguém consegue gastar tanto dinheiro sabendo que isso ajudaria tantas pessoas? E não digo que essas pessoas morreram por isso. O que digo é que poderíamos aproveitar melhor o dom de Deus. E prosperidade é dom de Deus. Mas a Bíblia fala que todos irão se ajoelhar diante de Deus e dar conta, primeiramente, de si e de seus atos. E notem que Jesus trouxe parábolas mostrando as pessoas que receberam dons. E tem muita gente que receberam diversos dons, dons naturais. E não falo apenas os dons bíblicos dos ministérios, os dons bíblicos espirituais. Digo, até mesmo o dom da prosperidade. Como pode a gente ter tanto e não enxergar a necessidade de muitos, a ponto de gastar de uma maneira tão vã recursos vultosos? E creio eu que muitos vão responder diante do Senhor, porque os ricos se salvarão, sendo eles voluntariosos, como eu digo muitas vezes para a igreja, mão aberta, não fechada, como avarento. É preciso, então, compreendermos que quem recebe os dons, às vezes você é pobre, mas você tem um dom de falar, um dom de até orar, porque diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, aliás, Tiago 5, né, que aqueles que são de Deus, que creem, eles oram como justos e Deus atende suas orações. Então, sendo pobre, sendo rico, se você é fiel a Deus e é um crente em Jesus Cristo, você recebeu de Deus essa dádiva de poder orar e o Criador te ouvir. E aí, o que você está fazendo com este dom? Ou você fica reclamando que é pobrezinho, coitadinho, que não tem nada e esqueceu do dom inicial que Deus te deu simplesmente pela fé que Ele mesmo colocou na tua vida. Você tem este dom na tua vida. Não é o dom da prosperidade, às vezes não é o dom do milagre, não é o dom de profecia, não é o dom de maravilhas, né? Não é o dom da sabedoria, mas é uma ferramenta que Deus te dá. Oração. E, aliás, a Bíblia ela menciona que quem busca, acha. Se você pedir o Espírito, o Senhor diz que, de forma nenhuma, Ele vai te dar outra coisa, porque aquele que pede pão, Ele não vai dar pedra. Então, pedir, dá-se-vos-á, Mateus 7. Precisamos, então, compreender quem somos. E aqui estamos. Com certeza, aqueles sacerdotes desta época de Jesus, listados aí no capítulo 4, e a gente vê em outros capítulos, eles se achavam bons demais, mas não entendiam que os dons que Deus deu para eles era para um algo maior. Eram sacerdotes para estarem pregando a toda criatura. Eram sacerdotes para as nações. E eles ali se isolavam, achando que Deus só olhava para Israel. Só via o judeu. E você quer saber? Tem muito crente que também acha isto. Que por ele ser crente, por ele estar na igreja, ser pessoa de oração, louva, lê a Bíblia, compreende muita coisa da Bíblia,
e outros não, que com certeza Deus é só para eles. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus revela que tudo tem um propósito. E se você não olhar para o propósito de Deus primeiramente, você pode estar um caminho tortuoso, difícil, e saindo do caminho estreito para um caminho largo, que você está pensando que está indo para o céu, e de repente você não está. Por quê? Porque não está compreendendo o propósito de Deus. Esse povo que estava ali ouvindo Jesus não queriam aceitar o propósito de Deus. Não queriam aceitar que eles estavam ali com uma missão específica do Criador. E mesmo Jesus fazendo milagres e mostrando que ele veio verdadeiramente como um enviado de Deus, eles não queriam aceitar o propósito de Deus para as suas vidas. Se comparassem as palavras que Jesus dizia com as Escrituras, e se verdadeiramente quisessem entender, eles conseguiriam. E aceitariam a destinação daquele que tem um chamado. E então, por que a viúva de Sarepta de Sidom? Por que Naamã, que era um Ciro, não era de Israel? Por que Deus abençoa A e B, que às vezes está ali fazendo tudo de errado? Por quê? Por que Deus está fazendo isso? É um questionamento. Mas quem sou eu, quem é você, para questionar a Deus? O importante é nós entendermos quem somos nós. A que viemos nesta terra? É preciso compreender qual o nosso propósito. E feliz é aquele que se encaixa no centro da vontade de Deus. E aí a gente vê verdadeiramente que Deus é um Deus maravilhoso. É o mesmo Deus, o Deus de hoje e o Deus de ontem. Porque a graça, ela foi também para a viúva de Sarepta, que não era israelita. Ela foi para Naamã, que não era israelita. E Jesus deixa bem claro isso. Mas as pessoas estavam com o coração tão fechado, com tanto ódio, que quiseram até matar Jesus por causa dessas palavras que ele disse aí em Lucas capítulo 4. Às vezes, o ódio domina teu coração, domina de tal maneira que ele escurece o teu ver, escurece teu coração. Precisamos estar orando para que os olhos de todos nós estejam verdadeiramente abertos para enxergar a luz da parte de Deus. E, meus irmãos, não adianta a gente ceder às trevas. Se os nossos olhos cedem às trevas, se a nossa boca cede às trevas, como verdadeiramente a luz será abundante em nós? Por isso que o nosso Deus, ele é radical. Mas um pouquinho de luz já ajuda a iluminar bastante, não é mesmo? Precisamos, então, efetivar a vontade de Deus no nosso viver. Qual a vontade de Deus para o teu viver? A viúva de Sarepta, ela questionou quando seu filho morreu. Deus está, por acaso, colocando no meu rosto, jogando no meu rosto os meus pecados? São assim muitos que acham que Deus está cobrando por causa dos seus pecados. Isso mostra que as pessoas entendem que estão erradas diante dele. E ela, às vezes, não consegue compreender que, na verdade, Deus quer se revelar. Uma vez eu fui questionado. Eu estava numa festa do quartel e veio uma jovem e me questionou. Isso me marcou muito, porque me deixou em saias justas.
Essa jovem, ela chegou e me perguntou se eu era missionário ou se eu era pastor, não me lembro agora a época exatamente. E eu disse, por misericórdia de Deus, eu sou. E aí essa pessoa, essa jovem me questionou, Deus é mau? Aí eu fiquei olhando, mas Deus é mau? Como assim? É porque as prostitutas têm filhos e por vezes nem querem esses filhos. Pessoas são estupradas e com certeza não desejariam ter um filho do estuprador, mas eles vêm muitas das vezes. Pessoas ruins, mas nascem filhos a essas pessoas. E eu estou aqui lutando, tentando, e não consigo ter um único filho. Os que eu tive, simplesmente eu abortei. Deus é mau? Aí eu, naquele momento, para responder uma pergunta tão difícil, eu olhei para o alto e fui como no Salmo 121. De onde me virá o socorro? E aí eu pedi misericórdia ao meu Senhor para saber exatamente o que responder. E eu me lembrei, primeiramente, que Jesus disse que as crianças herdarão o reino de Deus. Muitos não querem aceitar, mas aqueles que estão no ventre são crianças já com vida, só esperando estarem totalmente formados na época certa para virem à luz, a luz do dia, como a gente enxerga. E não é à toa que o Senhor, ele diz que já nos viu desde o ventre de nossa mãe. Então, entendam, é verdade que está ali uma vida. E eu tomei sempre isto no meu coração, que toda criança que falece, seja no ventre e fora do ventre, ela está melhor que eu. Eu estou aqui hoje pregando a palavra, mas eu não sei o dia de amanhã. Porque diz a palavra que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu posso vir a pecar, e Deus me livre disto, e não ter direito ao reino de Deus. Mas aquelas crianças que se foram, e esta que se foi no ventre daquela jovem, com certeza ela herdou o reino de Deus, porque esta é uma promessa do nosso Jesus, do nosso Deus que não fala mentira. Então foi minha primeira resposta para ela, acerca da bondade de Deus para com aquela criança em especial. Mas então, por que ele levou aquela criança? E por que Deus leva crianças? E aí, eu sempre me deparei também com pessoas perguntando acerca disto, na época de Moisés, quando o Faraó, sabendo que viria alguém ali grande da parte do povo de Israel, mandou matar todas as crianças recém-nascidas. E depois, na época de Jesus, aqueles 3 magos, ou aqueles magos, que foram até Herodes, dizendo acerca da leitura deles das estrelas e acerca da vinda de um rei. E Herodes, então, sabendo das circunstâncias e questionando aqueles magos acerca das circunstâncias do nascimento do novo rei, ele entendeu que a criança poderia ter até 2 anos e mandou matar todas as crianças até 2 anos. E o Espírito de Deus livrou, com certeza, Maria e José. Maria que estava ali já grávida, com Jesus no seu ventre. E livrou. E a gente verifica que Deus verdadeiramente, ele conhece o nosso amanhã, conhece tudo. E aí a gente entende que a gente deve compreender que não tem idade para a gente se ir.
Não tem idade para a gente perder o fôlego de vida. E Deus nos ensina assim que não importa se é criança, não importa se está no ventre, não importa se tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60, 80, 100, a qualquer momento ele pode nos levar. E aí devemos atentar para as profecias que estão na palavra de Deus. Devemos atentar para o evangelho que é pregado a todos que estão com fôlego de vida. Devemos entender que hoje estamos aqui, amanhã não. Deus ensina isto através simplesmente de um falecimento de alguém como esta criança que estava no ventre daquela jovem. Mas ainda não respondeu para aquela jovem, né? O quê? Porque a criança está no céu, primeiro item. Segundo, Deus pode levar qualquer um a qualquer tempo, isto é certo. Mas como consolar aquele coração? Eu digo que sempre quando há a perda de um ente querido, não tem palavras que nos consolem, a não ser a certeza do porvir daquele que se foi. No caso da criança, está no céu. Mas notem que tem circunstâncias difíceis, terríveis, que por vezes nós vivemos, que nos revelam algo muito maior, que se a gente não atentar, a gente perde o rumo que Deus quer para a nossa vida. Que, na verdade, Ele quer que todos se acheguem a Ele, estejam lá, depois de falecer, junto com Ele lá nos céus. E eu disse para aquela jovem, olha, é nesse momento difícil, nessas dificuldades, quem sabe Deus não quer que você se achegue mais a Ele. Porque provavelmente você está preocupada com muitas coisas. Está preocupada com o que vestir, com o que comer, com o emprego, com tantas coisas. E você não está buscando a Deus como deve buscar. Então, é preciso que a gente entenda que em circunstâncias difíceis, quando Deus permite que essas circunstâncias aconteçam conosco, Ele quer, na verdade, que nos acheguemos a Ele. Provavelmente a viúva de Sarepta, que estava vivendo ali um quadro de fome e uma perspectiva de um amanhã até de morte, pela falta de comida, ela deve ter, de algum jeito, orado ao Senhor. De algum jeito ela deve ter buscado a tal maneira que Deus falou com ela acerca dessa missão que ela teria para com alguém que se achegaria até ela, que era o profeta Elias. E, com certeza, essa vivência dessa situação difícil permitiu que ela conhecesse o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus. Tudo que ela aprendeu dantes, tudo que foi ensinado a ela pelos seus pais, pelo povo dela, caiu por terra durante essa vivência com o profeta Elias. Tudo caiu por terra. E aí ela compreendeu que existem homens de Deus que são sacerdotes do verdadeiro Deus. E ela compreendeu que a verdade está com o Deus de Israel. Você compreende isto? Que a verdade está com o nosso Jesus, e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita gente já ouviu esta palavra, mas não quer aceitá-la. Não quer vivê-la. Não quer aceitar como diretiva para a sua vida. A viúva de Sarepta, creio que adorava a Baal.
Ela não entendia quem era o Deus verdadeiro. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Deus através das dificuldades, primeiramente da fome, depois do milagre de Deus nas providências da multiplicação do azeite e da farinha, e depois da ressurreição do seu filho recém-morto, ela entendeu verdadeiramente que não há Deus fora do Deus de Israel. E ali ela obteve vida. E Jesus disse que quer te dar vida e vida com abundância. A palavra vida, ela vem do grego zoe, que quer dizer a vida de Deus. Jesus queria dizer assim: quem crê nele tem vida, vida de Deus e vida com abundância. E aí você verdadeiramente vai ter alegria no viver conforme as promessas da Escritura. Então, aquela viúva, ela teve um encontro verdadeiro quando encontrou o Deus da vida. Ela antes entendia e achava que Baal era o Deus da vida, mas ela nunca viu Baal ressuscitar ninguém. Ela aprendeu que Baal era o Deus da fertilidade, mas ela nunca viu Baal multiplicar o azeite do nada, nem a farinha do nada. E ela viu tudo isto. E aí entendeu quem era o verdadeiro de Deus. Mas notem, na dificuldade. E na dificuldade, o que eu digo para você? É tempo aceitável ao Senhor. É tempo de entender que Ele é o Deus Jeová Jiré, o Deus da providência. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. E compreender que Ele é o Deus verdadeiro e neste mundo não há outro. Cadê os milagres de Maomé? Cadê os milagres de Buda? Cadê os milagres dos falsos que estão por aí? Cadê? O Deus verdadeiro está em Jesus. Vamos crer. E se creres, verás a glória de Deus. Façamos agora uma oração e receba a palavra de Deus para o teu coração. Mas primeiro, tira do teu coração todo o ranço, tira do teu coração toda a amargura. Aquela viúva de Sarepta, ela provavelmente estava ali desacreditada de tudo. E ela mostra isso para o profeta Elias. Ela não tinha esperança no amanhã, mas a partir do momento que ela teve um encontro com Deus, ela obteve esperança e viu a esperança em ação. Assim faz o nosso Jesus. Ele disse, quando assuntou aos céus: eu vou para o alto, mas deixo aqui o Consolador. E é Ele que verdadeiramente vai revelar quem é o verdadeiro Deus. Vamos crer na promessa do Senhor. E vamos nos despir de toda amargura de coração e vamos pedir ao Senhor que tire todas as escamas que porventura estejam em nossos olhos para que a gente não enxergue a verdade. Vamos pedir ao Senhor que tire de nossas vidas toda ação maligna, porque diz a palavra que o inimigo de nossas almas, o príncipe deste mundo, cega o entendimento. E às vezes você não compreende, não é porque você é uma pessoa má. Às vezes você não entende as coisas de Deus, não é porque você é ruim. Porque uma das coisas que o inimigo faz é cegar-te.
Mas se você crê um pouquinho, neste momento, peça ao Senhor que tire todo o impedimento para que você possa enxergar quem é o Deus verdadeiro. E assim, você tem uma chance de ser feliz na tua casa, ser feliz com teus filhos, ser feliz com teu esposo, ser feliz com tua esposa, ser feliz com teu trabalho, ser feliz com as pessoas que te cercam. E, em constante oração, o inimigo não vai aprontar. E se aprontar, Deus é contigo para te livrar. Vamos então fazer uma oração agora. Creia somente. E não olhe para mim. Olhe com teu coração agora para o céu. E peça a Deus que entre na tua casa, na tua vida. Peça a Deus que Ele mande os seus anjos para varrer todos os caminhos e tirar todas as dificuldades que te impedem de enxergar a verdade e trilhar na tua vida, com certeza, da salvação. Vamos orar então no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, soberano Pai, aqui apresento, meu Deus amado, os teus filhos que comigo me acompanham nesta live. Apresento a cada um, meu Senhor, teu filho e tua filha, que me assiste. Meu Jesus, não sou digno, meu Deus amado, de ser considerado nada. Não sou digno, meu Deus amado, mas o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra, é digno de toda glória e de todo louvor. E em Ti, meu Senhor, eu sei que tudo podemos. E tudo é possível ao que crê. E sendo assim, Senhor, eu peço a Ti, pelo Teu Espírito Santo, que venha neste momento que Teu filho e Tua filha está escutando esta oração. Que o Senhor visite, meu Deus amado, o coração de cada um. E conforme Tua palavra que diz que o Teu Espírito é o único que sonda corações, escuta seus corações, Senhor. Vede, meu Deus amado, os pedidos dos Teus filhos, das Tuas filhas. Vede, meu Deus amado, os problemas, as circunstâncias difíceis, qualquer que sejam, que cada um está vivendo. E opera, meu Jesus Cristo, a Tua graça poderosa. Primeiramente, Senhor, tirando toda a escama dos olhos, toda a cegueira, toda a miopia espiritual, e ajudando, meu Senhor, todo o Teu povo a verdadeiramente estar na Tua luz. Peço a Ti, Senhor, que diante da falta, como vivia aquela viúva de Sarepta, o Senhor venha multiplicar o azeite, o Senhor venha multiplicar a farinha, e Teu filho e Tua filha possa ver na circunstância difícil que és um Deus verdadeiro, um Deus vivo, e opera, meu Deus amado, a abastança. Opera, meu Senhor, Deus de poder e glória, e revela-te, meu Senhor, como Deus vivo e verdadeiro, que escuta os corações, que escuta as orações. Ó, meu Jesus Cristo, visita a casa dos Teus filhos. Se alguma necessidade há, seja, meu Deus, material, seja espiritual, envia as providências, Jeová Jiré, Deus da providência. Se há necessidade de cura, se há enfermidade, como eu creio, Senhor, que és Deus de longe e és Deus de perto, eu creio, meu Senhor, que neste momento em que Teu filho me escuta, em que ele se prostra também com o coração contrito, eu creio, meu Senhor, que o Senhor pode operar o milagre. Derrama a Tua unção de poder, sara toda e qualquer enfermidade, porque não é impossível para Ti. Ó, meu Deus de poder e glória, se a preocupação do Teu filho e da Tua filha é para com os seus, Senhor, meu Jesus Cristo, visita o ente querido. Seja, meu Deus, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um primo, uma prima, um tio, uma tia.
seja, meu Deus amado, alguém que é do círculo de amizades dos teus filhos. Ó, meu Senhor, visita cada um, meu Deus amado, e opera, meu Deus amado, a força do teu poder. Meu Jesus Cristo, eu creio, meu Senhor, que o Senhor pode libertar das drogas, mediante uma palavra, como dissestes, meu Senhor Jesus, para aquele centurião. Ó, meu Jesus, onde, meu Deus, o Senhor não precisou nem visitar pessoalmente a casa do teu filho e da tua filha. Ó, meu Deus, o Senhor disse para aquele centurião que a fé dele iria curar o seu servo. E assim o foi. Eu creio, meu Deus, que neste momento o Senhor pode visitar a casa do teu filho e da tua filha em quaisquer partes deste mundo. Onde quer que teu filho e tua filha esteja, seja, meu Deus amado, nessa cidade onde eu vivo, Partido Alferes, seja na terra onde está a tua igreja ali, Assembleia de Deus Jesus o Verbo ali, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja nos arredores daqui de Partido Alferes, seja nos arredores ali de Mato Grosso do Sul, e em qualquer estado deste país, ou até em qualquer país desta terra, em qualquer continente. Eu sei que não há fronteiras espirituais para o teu agir e teu operar. Por isso eu clamo a ti, Senhor. Visita, meu Deus amado, e dai ganho de causa para o teu filho, tua filha. Se há alguém praticando injustiça, que se faça a tua justiça, Senhor. Se tem alguma necessidade jurídica na justiça dos homens, o Senhor que inclina, meu Deus amado, os corações, como o Senhor inclina também os rios, eu peço a ti que o Senhor incline os corações dos juízes desta terra, para que sejam justos e deem ganho de causa aos teus filhos que necessitam de apenas um decreto. Opera, meu Jesus Cristo. Visita os médicos, as enfermeiras que estão tratando de pessoas que estão hospitalizadas. Meu Senhor, pessoas que estão desenganadas, pessoas, meu Senhor, que estão, meu Senhor Jesus Cristo, já com os dias contados para morrer. Mas o Senhor é o Deus que a última palavra sempre será tua. Não a do médico, não daqueles que se julgam sábios e entendidos, mas a última palavra sempre será tua. E eu peço, meu Senhor, que para esses que neste momento clamam comigo, a tua palavra seja palavra de vida, palavra de transformação, palavra de livramento, palavra de cura, palavra, meu Senhor, de libertação, libertação de jugo maligno, libertação de drogas, libertação de vícios, sejam quais forem, do alcoolismo, meu Senhor, sejam, meu Senhor Jesus, palavras, ó meu Jesus Cristo, de ganho de causa. Meu Deus, ó Senhor, visita, meu Jesus Cristo, e ajuda, meu Pai. E eu clamo, meu Deus amado, a Ti, Deus único e verdadeiro. Eu clamo a Ti, Senhor, ó meu Jesus, que o Senhor, meu Deus amado, enxugue as lágrimas dos Teus filhos e Tuas filhas. E eu sei, meu Deus, que quando o Senhor nos levar para o Teu servo de glória, Tua palavra garante que serão enxugadas todas as lágrimas. E desses tempos difíceis que vivemos hoje, não lembraremos mais deles, porque a Tua glória permeará todos os céus, estaremos em Ti, e portanto o Senhor enxugará todas as lágrimas. Mas eu peço, Senhor, que através do Teu mover, do Teu operar, que as lágrimas que saiam dos olhos dos Teus filhos, das Tuas filhas que neste momento clamam, sejam lágrimas de alegria, lágrimas de encontro contigo, lágrimas, meu Deus amado, daquele que encontrou o verdadeiro Deus. Assim como eu creio que quando aquela viúva de Sarepta teve seu filho ressuscitado, ela deve ter chorado muito, porque a ela não era dado o direito de conhecer
o verdadeiro Deus. Mas o Senhor resolveu se revelar. E eu peço a Ti que o Senhor se revele para teus filhos e tuas filhas que estão em grandes dificuldades, que estão em ansiedade extrema, sejam por causa de si próprios, ou por causa dos seus, ou por causa de alguém que está em situação difícil. Abençoa, meu Deus, e se revela como o Deus Todo-Poderoso que és. Ó, meu Senhor, que venhamos a chorar, não por tristeza e não por aflição, mas de alegria, de verdadeiramente te encontrarmos e saber que o Senhor nos enxerga e que o Senhor ouve nossas orações. Levanta o paralítico, Senhor. Cura o leproso, meu Deus. Levanta, meu Senhor, do leito o enfermo. Cura o canceroso. Visita, meu Deus amado, os que estão com leucemia. Visita, meu Senhor, os que estão, ó meu Senhor, cegos, os que não ouvem. Visita, Jesus Cristo, os que estão, meu Deus amado, desesperados, desesperançosos. Visita, meu Deus amado, e opera a tua graça poderosa, meu Jesus. Ó meu Senhor, não para a glória do homem, porque nós não somos dignos, mas para a honra e glória tua, Senhor. Opera, meu Deus, a força do teu poder. Ó meu Jesus Cristo, tu és maravilhoso, Senhor. Ó meu Deus, transforma a tristeza em alegria. Transforma, meu Deus amado, o choro desesperado pelo choro do regozijo, do gozo, que vem do teu céu de glória. Meu Senhor, os que estão desabastados, que estão sem água, que possam verdadeiramente ver fluir em seus ventres a água viva que o Senhor promete. Meu Deus, aquela que bebermos e nunca mais teremos sede. Que o alimento seja o maná direto do teu céu, que creio que nunca mais também teremos fome. E venhamos a desfrutar da dádiva, meu Deus, das tuas providências e sabermos que o Senhor vê a todos nós pequeninos, porque a tua palavra garante, eu creio, que a revelação de ti não foi dada aos sábios, aos entendidos, mas aos teus pequeninos. E eu peço a ti, Senhor, que o Senhor, escutando nossos corações, nos ajude a nos despojarmos do orgulho, da presunção, da soberba, de tudo aquilo que nos impede de sermos considerados teus pequeninos, meu Senhor. Ó Deus de poder e glória, isto seja revelada na oração e no ouvir da oração por tua parte, Senhor. Ó meu Deus, nos humilhamos diante de ti, buscando a tua presença, orando. Peço a ti, Senhor, que se cumpra 2 Crônicas 7:14. Sara a terra, perdoa os pecados, opera a tua justiça, Senhor. Oh, meu Deus, eis-nos aqui, Senhor. Ouvi o nosso clamor. Visita, Deus meu, ó meu Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus Cristo. Amém. Grato a você que me acompanhou até o momento. Grato a você que está me escutando neste momento. Creia que o único Deus verdadeiro, Ele quer se revelar. É preciso que a gente se humilhe diante dEle. Mas eu vou lembrar que 2 Crônicas 7:14, quando Deus, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus quando diz isso, não é para que você seja pisado, porque o conceito de mundo é que quando a gente se humilha, é porque alguém está nos pisando. Mas o conceito hebraico da palavra humilhar é para que você aceite os desígnios de Deus, a sua soberania, a sua vontade,
e para que você vença. Quando querem te humilhar e te pisar, é para que você seja um perdedor. Mas Deus, quando diz para você se humilhar diante dele, reconhecendo a sua grandeza, é para que você vença. Então nos despojemos de toda a soberba de nosso coração, de achar que a gente sabe tudo. E creamos que quem sabe tudo é Jesus, é o nosso Senhor. Creamos que a palavra da verdade seja descortinada aos nossos olhos e corações, para que aceitemos os desígnios de Deus. E assim, vejamos a glória de Deus. A viúva de Sarepta, ela, de certa forma, ela se humilhou quando creu no profeta, que disse que o Deus de Israel iria abençoar. E ela creu. Ela teve um encontro verdadeiro quando viu que o Deus de Israel ressuscitou seu filho. Eu não sei qual a tua necessidade, Deus já sabe. Mas Deus quer que você leve o teu clamor diante dele. E clame a ele. Clame. Porque o nosso Deus, ele quer te ouvir e ele quer que você veja coisas grandes que ele está reservando para você. E por isso, vamos estar em constante oração. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida e que as tuas orações cheguem ao trono do nosso Senhor como incenso de cheiro suave, agradável ao nosso Deus. Que Deus abençoe a ti. É o meu desejo de todo o coração. E a próxima live eu vou estar falando dentro desta palavra de Lucas 4 sobre a vida de Naamã. Assim como a viúva de Sarepta, ninguém esperava que Deus se revelasse para Naamã, que era um sírio. Não era judeu, não era israelita, não era tido como o povo de Deus. A gente vai falar mais disto. E você vai ver que Deus não faz acepção de pessoas. E, voltando à viúva de Sarepta, ela disse, agora eu creio que és homem de Deus. Agora eu creio que a verdade está contigo, Deus de Israel. Agora. Agora. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma posse. No nome de Jesus. Eu vou deixar gravada essa live para você.